A Segunda Guerra Mundial foi um conflito global que ocorreu entre 1939 e 1945, envolvendo a maioria das nações do mundo, incluindo todas as grandes potências militares e econômicas daquele período. Basicamente, os lados foram organizados em duas alianças opostas, os Aliados e o Eixo. O conflito começou com a invasão da Polônia pela Alemanha nazista em 1º de setembro de 1939 e logo se espalhou pela Europa, África e Ásia. Os aliados liderados pelos Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética lutaram contra o Eixo, liderando por Alemanha, Itália e Japão. Apesar do conflito ter oficialmente começado apenas em 1939, a Alemanha já havia ensaiado seus objetivos no decorrer da década de 1930, ou seja, um golpe militar do tamanho da Segunda Guerra. Tinha raízes ainda da Primeira Guerra Mundial, que se solidificaram nos anos anteriores ao conflito. A Alemanha nazista, liderada por Adolf Hitler, buscava expandir seus territórios e dominar a Europa. Em 1939, Hitler firmou um pacto de não agressão com a União Soviética de Stalin, o que permitiu que a Alemanha invadisse a Polônia sem a oposição dos soviéticos. Isso desencadeou a declaração de guerra por parte dos países europeus que haviam se comprometido a defender a Polônia. Polônia, eu irei passar por aqui. Não vai entrar. Ah, é? Então eu declaro guerra contra você. Ai, Polônia, nós estamos do seu lado. Eu, França e ele, Reino Unido, iremos entrar em guerra contra você. Ah! Em 1940, a Alemanha invadiu a Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda e França, conquistando-os rapidamente. Este primeiro momento de superioridade alemã ficou conhecido como Guerra Relâmpago e, nos primeiros anos da guerra, dava a entender que a máquina de guerra alemã era praticamente indefensável. Enquanto isso, a Itália, liderada por Benito Mussolini, se juntou ao Eixo e invadiu a Albânia. A Alemanha também se revoltou contra a União Soviética e lançou um ataque surpresa em 1941, conhecido como Operação Barbarossa. Embora inicialmente bem sucedido, o avanço alemão foi detido pelo inverno rigoroso e pela resistência soviética. Nesse momento, começava a se desfazer o mito da máquina de guerra nazista, e os Estados Unidos, liderado por Roosevelt, haviam se mantido neutros até que a Alemanha declarou guerra a eles após o ataque de Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941. Isso levou os Estados Unidos a entrarem na guerra do lado dos aliados. Enquanto isso, o Japão, liderado por Imperador Hirohito, havia se expandido na Ásia e Pacífico, invadindo a China e territórios coloniais europeus. Foram eles que atacaram Pearl Harbor, levando os Estados Unidos a declarar guerra oficialmente ao Japão. A partir desse momento, a guerra tomou proporções inimagináveis, com várias frentes de combate e vários outros atores com interesses diversos no conflito. A guerra na Europa se concentrou principalmente na frente oriental, onde as forças alemãs foram finalmente derrotadas pelas forças soviéticas em batalhas duríssimas e longas em territórios russos, marcadas pela sua violência e também pela alta capacidade de estratégia de combate de líderes militares. A frente ocidental, liderada pelos aliados, avançou lentamente através da Europa, libertando países ocupados pelos nazistas. O início da virada aliada tem como ponto zero o dia D, a invasão das praias francesas. Hoje é D, onde a gente vai colocar nossos planos em prática e invadir a Normandia. Vamos! Agora que conseguimos invadir a Normandia, temos nosso novo fronte de batalha. Ficará mais fácil de encurralar a Alemanha. Ei! A partir desse momento, a Alemanha nazista se viu combatendo em duas grandes frentes de combate, o que é um pesadelo para qualquer líder em um grande conflito militar. No Pacífico, a guerra foi marcada por várias batalhas importantes, incluindo a Batalha de Midway, a Batalha de Guadalcanal e a Batalha de Okinawa, todas duríssimas e com grande número de baixas humanas. Aos poucos, as ilhas do Pacífico foram sendo retomadas e os aliados finalmente conseguiram vencer o Japão, após o lançamento de 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945. O Japão se rendeu em 15 de agosto de 1945, encerrando a Segunda Guerra Mundial. O Holocausto, o genocídio de cerca de 6 milhões de judeus e outros grupos minoritários também ocorreu durante a guerra. As forças nazistas cometeram atrocidades contra outros grupos, incluindo ciganos, homossexuais, pessoas com deficiência e prisioneiros de guerra.
A guerra terminou com a rendição incondicional da Alemanha e Japão ainda em 1945. O conflito resultou na morte de cerca de 70 milhões de pessoas, incluindo civis e militares. Vamos acabar com você, Alemanha! Pau, 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 eu cheguei primeiro que vocês, seus ruins, horríveis! A Segunda Guerra Mundial teve um grande impacto na política e na economia mundial, incluindo o fim da colonização, o surgimento dos Estados Unidos e da União Soviética como superpotências e a criação das Nações Unidas. A Segunda Guerra Mundial continuou a afetar o mundo por um vasto período após seu fim oficial, incluindo a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, que durou décadas. Ainda hoje, as divisões e efeitos do impacto causado pela guerra são sentidos. A Segunda Guerra é um evento complexo e que ainda hoje é intensamente estudado por diversas áreas para compreender o tamanho e o impacto do evento.